Oi, oi, amigos do Cadê o Síndico? Espero todo mundo às 13 horas pra gente fazer muito barulho. Hoje nós vamos conversar sobre isolamento acústico versus a justiça. E aí, o seu vizinho tem incomodado muito? Pegue aí. Antônio Castro. Antônio Castro. Isabela Castro. Isabela Castro. Diga, Paulinho! Fala, meu guru! Boa Tudo tarde, beleza, boa tarde, Paulinho? boa tarde também a todo mundo que está aí curtindo a nossa Metrópole FM, também nosso programa Cadê o Síndico? Belinha, boa tarde! Boa tarde, todo mundo também que nos Boa acompanha tarde. aqui. Ligado no programa Cadê o Síndico para todo o Brasil, para a Bahia e todo o Brasil via internet. Aí. Estamos juntos. Esse é um programa que a gente já queria fazer há algum tempo, com um tema importante, que é isolamento acústico, e com um detalhe, um advogado especialista nessa parte, que é o Dr. Valdir Arruda, direto de São Paulo. O homem é professor, tem livro. Vamos falar um pouquinho mais sobre tudo ele, que Belém vai falar aí, mas é um programa interessante. No momento que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo todo, de pandemia, mais gente em casa, mais barulho, e como contornar isso aí? Como resolver essa questão que chega até a via jurídica, né? Que tem que resolver. Então, hoje é um tema importante que nós vamos abordar e espero que vocês ouçam o programa e leve daqui alguma coisa, né? Alguma informação importante. E aí, Belinha, tudo bem? Tudo bem, com certeza, não tem como sair desse programa sem levar algo aí Exatamente. importante, seja para o segmento condominial, para dentro de casa, Isso. para todo mundo que mora, todo mundo que gere condomínios. Afinal de contas, a gente faz o programa para esse público. Exatamente. E já agradecer de antemão, daí de São Paulo, doutor Valdir Arruda. Esperamos que possamos estar com ele aqui em breve no estúdio aqui da Rádio ao vivo, né? Com você, Bela. Verdade, a gente tá precisando de calor humano, né, Castro? Isso. Sentindo falta, faz Sentindo parte. falta também de Débora, que não vem, que Débora, quando vem aqui, tem um astral maravilhoso dela, o esposo também, Marco, né? Isso mesmo. E além do astral de Débora, o conhecimento que ela tem da parte de isolamento acústico é um negócio assim fantástico, né? Ela dá show, dá aula, né? Verdade. Então, Agora, eu acho que você é muito, assim, criterioso e eu acho que você é bem acertado, escolhe os nossos consultores. Sem dúvida, todos os consultores do Cadê o Síndico, a gente sempre aprende alguma coisa. Graças E Débora, a Deus. com certeza, tá aí nos Topics Trends. Débora só soma, né? E ela agora ela tá com a agenda boa, que só anda viajando, né? Alemanha, Estados Unidos. e Só tal. a pandemia pra parar esse casal, né? E eles ainda ficam ali na rede social postando foto no mundo inteiro. Tira foto, Aquela inveja branca, o resto botando do inveja planeta. na gente, só que agora na Itália, né? Só essa pandemia pra parar esse É povo. isso aí, Bela. Bom, mas vamos dar continuidade aqui ao nosso barulho, que vai ser nosso programa hoje. Nesse momento em que nós estamos no maior confinamento, mais dentro de casa, pelo menos a maioria, né, deveria estar. Então, os incômodos, né, com o nosso vizinho podem se tornar ainda mais visíveis, né? Ainda mais quando todos estão em casa. E são os mais variados tipos de barulho, né? Seja do meu vizinho de cima, do meu vizinho de lado, das áreas comuns ou da rua também, né? Então, é uma série de ruídos que acabam prejudicando e muito a rotina, a vida e a produtividade da gente. Então, para falar do assunto, convidamos dois experts, como o Castro já falou. Um deles é a nossa consultora, a Débora Barreto, ela que é arquiteta, especialista em acústica, diretora também da Audium, que é especializada aí em isolamento acústico. E também o nosso convidado aqui, ilustre, a primeira vez aqui na Rádio Metrópole com a gente, o doutor Valdir de Arruda Carneiro, ele que é advogado, especialista em direito processual, do escritório Arruda Miranda Advogados, também é professor, escritor, e entre aí as suas obras, a gente destacou as perturbações sonoras nas edificações urbanas. Então, com certeza tem muito a contribuir pra gente. Já estou com os dois na linha, Paulinho, mas quero chamar você que está do outro lado aí para poder participar aqui com a gente. Mande a sua dúvida, sua pergunta, ou até mesmo a situação que você está vivendo, né? Podemos aqui oferecer, quem sabe, soluções aí, tanto acústicas como jurídicas também, né? Então, participe pelo WhatsApp. Belinha, mandar um abraço para Marcos, o esposo de Débora, que
diretor comercial da Áudio, né? Que também faz parte com a gente aqui. Quando ela vem, traz Marco, porque inclusive É que Marco essa tá na, dupla, né? ele tá na comissão de frente, ele faz as visitas, então ele é o homem dos causos, É né? o homem do comercial. né? É ele que traz aí as maiores demandas aqui, ilustra pra gente vários casos. Bela, também um abraço para o pessoal do Amo Condomínio, para Marília, que está aqui em Salvador, certo? E em São Paulo, em São José dos Campos, a Marcelo Duarte, que é o CEO do Amo Condomínio, e dizer que o Amo Condomínio, a partir dessa edição, é mais um parceiro da revista Cadê o Síndico? Maravilha, Tá? que parceria Tamo boa. junto, Aí eu tamo amo o junto. condomínio, que tá aí pelo Brasil inteiro, já com 34 franquias. Então não é administradora pequena não, e com a série de soluções digitais também para quem mora em condomínio. Mas quero passar o WhatsApp para você que está nos acompanhando para poder mandar sua dúvida, sua questão, 981553258, ou ainda participe conosco pelo Instagram. Fazemos a transmissão ao vivo todo sábado de 1 às 3 da tarde pelo @Cadê o Síndico. Bom, já posso chamar a Débora para poder a gente começar o nosso bate-papo, Paulinho? Bom, então eu quero dar boa tarde à nossa consultora top aí, Débora Barreto, ela que é da Áudio. Seja muito Obrigada, querida. Tá bom estar aqui. Débora é a internacional. Né? Ela conhece a acústica do mundo inteiro. Dá licença. Beli, vamos só ajustar. Eu tô ouvindo 2 vezes a minha voz. Então baixe o volume do seu rádio ou de qualquer coisa que esteja ligada aí à rádio e somente aqui com a gente. Tá me ouvindo melhor? Ainda tá. Não, eu tô ouvindo você muito bem, mas é porque eu tô ouvindo a minha voz 2 vezes. É por causa da transmissão, então é normal você escutar. Se você quiser, você pode colocar um fone de ouvido no seu outro aparelho que está fazendo a transmissão. E isso pode amenizar um pouco mais. Então, vou dar o start aqui para a gente que está na rádio já acompanhando a gente. Ok. Bom, peguei aqui, pesquei, tá? Um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo o seguinte: eles divulgaram aí no ano passado, em outubro mais especificamente, falando o seguinte: mais que um incômodo, o excesso de ruído é um risco para a saúde. Ele contribui, por exemplo, para doenças cardiovasculares. Isso aí quem falou foi a diretora do escritório aí da OMS, Jacabe, o nome dela. Então, eu trouxe isso para poder, esse dado, para poder ilustrar que não é somente incômodo, né? Isso também pode gerar, inclusive, doenças no nosso organismo que a gente nem imagina que é provocada pelo barulho. Então, eu queria saber quais são os impactos do ruído na nossa saúde, Débora. Pois é, são muitos, e o grande perigo da poluição sonora, da exposição aos ruídos, que às vezes não são nem tão intensos, mas eles são constantes, é o fato da gente não se proteger. A gente acha que está acostumado, que está adaptado, mas na prática não é isso que acontece. O nosso sistema nervoso ele nunca se acostuma ao ruído. Então, problemas como estresse, ansiedade, depressão, as doenças do século estão associadas à exposição do ruído. Claro que os efeitos são cumulativos, não é de um dia para o outro, isso vai se acumulando. Por isso que é o grande perigo, né? A gente não percebe de imediato que está sendo atingido e aí não se protege. Mas muitas questões relacionadas a problemas cardíacos, porque a gente acelera o batimento cardíaco, dilata a pupila diante do ruído, sem a gente perceber. O nosso organismo, nosso instinto animal, ele se protege do ruído, porque ele entende o ruído como uma agressão. Então a gente, de alguma forma, se gasta energia. Inclusive, nosso sistema imunológico ele cai. A gente fica mais susceptível a contrair, a ter qualquer problema, qualquer contato com vírus e bactéria, porque a gente fica mais fraco. Então, problemas cardíacos, problemas gástricos, problemas digestivos estão relacionados à exposição do ruído. Só que, Isabela e Castro, grande abraço para vocês. Estou com saudade de vocês, de estar aí com vocês. É isso aí, breve. Estamos juntos, estaremos juntos. Em breve. Só que homem reage diferente de mulher.
criança reage diferente de um adulto. Então, ou seja, é diferente, depende muito do que a gente está fazendo naquele momento. Então, não tem uma fórmula, uma receita. Se você ficar exposto ao ruído, você, Isabela, vai... O que existe são indícios comprovados cientificamente diante do reflexo do nosso organismo diante da exposição do ruído. Isso sim, é o grande Com perigo. certeza. Ainda mais quem é hipersensível, você é hipersensível, Castro? Muito, Qualquer muito. ruído lhe incomoda, lhe acorda? Incomoda. Mas eu durmo. Eu acordo e durmo de novo. Aí é bom demais. Mas tem uma questão. O ouvido, ele não fecha como o olho. Então, às vezes, a gente acha, a gente está dormindo, mas não estamos alcançando o estágio profundo de sono que o nosso organismo precisa para se recuperar. Então, às vezes, por isso que é comum você dormir 8, 9 horas. Poxa, ainda acordei com sono, ainda estou acordando cansado. Porque foram 8 horas de sono que foi intermitente. É melhor 6, 7 horas de sono profundo do que 10 horas de sono intermitente. Então, cuidado não com chegou aí de ao qualquer ápice do jeito. sono, A gente né? acha que dorme, mas o sono é superficial. Verdade. Paulinho que quer falar aqui, que ele sabe bem como é isso. Pois é. É a mesma coisa, eu desligo, o outro diz também pra mim, não, eu tô assistindo, como você tá assistindo? Mas enfim, né, cada um com seus hábitos, né? Bom, mas eu quero chamar também aqui para o nosso bate-papo agora o doutor Valdir de Arruda Carneiro, ele que aí, só para comentar aqui, já teve um comentário aqui no Instagram, da Sabrina Gonzaga, que ela disse que o doutor Valdir Arruda é uma sumidade no assunto. Então, não convidamos ninguém melhor, né, do que a sumidade no assunto. Isabela, e agradecer a Débora e doutor Valdir de antemão o livro, né? O presente pelo livro, que eu vou ler o livro e vou divulgar. Então, vocês precisam conhecer esse livro, hein? Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. É um livro dele que eu vou ler e eu vou indicar para síndicos, administradores, condôminos, para ler esse livro, que é fantástico. O livro é excelente. É excelente. Pronto. Agora aumenta só um pouquinho para mim aqui, Paulinho. Pronto, então eu quero chamar o doutor Valdir na linha, que já está na linha com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Valdir. Olá, tudo bem, Isabela? Tudo bem. Tudo beleza? Graças a Deus. Já escutou aí que o senhor é uma sumidade no assunto? Só se for isso, né? É o doutor do barulho, né? Dos amigos. Bom, quero já perguntar aí, cara, eu já apresentei, já fiz as devidas apresentações aqui do doutor Valdir, ele que é muito experiente no assunto, sabe de barulho sendo judicializado aí com razão e sem razão. Então eu queria já saber quais são os principais problemas aí de barulho que chegam ao judiciário. Olha, Isabela, antes de mais nada, boa tarde a todos, boa tarde espectadores, ao Castro, querido, a minha querida amiga Débora. Ela, assim, uma sumidade no assunto de arquitetura de acústica, entende tudo, né? Sabe transformar aeroporto em área silenciosa. Imagina só, verdade. Mas olha só, a pergunta que você me endereça, ela é... Deixa eu só baixar um pouquinho o Instagram aqui, que está fazendo um pouco de eco. Pronto, pode baixar todo. Né? Deixa eu ver se eu consigo de uma vez silenciar. Opa, um instantinho só, mas vamos lá. Um aspecto importante que eu acho bom a gente silenciar... eu não estou conseguindo, esse negócio aqui está atrapalhado um pouquinho. Peraí. Deixa eu mais uma vez zerar de uma vez. Agora, pronto, está retornando no próprio fone aqui. Bom, eu acho que agora dá para falar. Um ponto que a Débora salientou aí, que eu acho bom a gente enfatizar, é o caráter subreptício, sorrateiro do barulho, né? A gente muitas vezes tem a impressão de que dorme bem, como o Castro falou, olha, eu durmo lá e depois acordo e tal, não percebo muito bem o barulho, mas na verdade o organismo percebe, o organismo se ressente desse problema, né? E a prova disso é o fato de que não há um aprofundamento, isso é demonstrado cientificamente por estudos como, por exemplo, o do Dr. Fernando Pimentel de Souza,
que é neurofisiologista da Universidade Federal de Minas Gerais, que fez uma série de estudos interessantes quanto a ruído nos períodos de descanso. Então, quando você... Não sei se você se lembra daquela característica dos ciclos do sono. A gente, durante a noite, o adulto, tem mais ou menos 4 ou 5 ciclos de 1h30 de sono, né? No Sim. qual a gente vai desde a vigília até o sono profundo, que é o sono delta, onde ocorre aquele movimento rápido dos olhos, a pessoa sonha, etc., né? O que acontece é que esses níveis de frequência cerebral mais profundo, a pessoa se recupera, né? Restaura suas energias, intoxica o organismo, etc., e consegue se recuperar e restaurar e ficar pronto para o próximo dia. Se você não consegue aprofundar, não consegue fazer o ciclo completo, você acaba não se restaurando, né? E aí você tem um prejuízo para o organismo, para o sistema neurológico e tudo mais. E a grande contribuição do Dr. Fernando é ter descoberto, ou pelo menos ter repetido a experiência e constatado, que pequenas intensidades, variações de intensidades em caráter impulsivo, né, são capazes de tirar você do limite, do nível profundo de ruído, de sono, para um nível mais superficial. Então, o que acontece? Você está num sono delta, de repente com 32 ou 34 decibéis em caráter impulsivo, que isso a doutora Débora está aí para nos confirmar que é praticamente nada, não é? Você sai do nível profundo e entra no nível profundo ainda mais superficializado. Essa superficialização do sono é muito perigosa, porque o organismo vai tentar atingir novamente o sono profundo, não consegue por conta do ruído, e passa a noite inteira assim num sono mais superficializado, não restaurador, né? E aí sim estabelece um grande Vou prejuízo. fazendo uma brincadeira rápida, as mães que o falem, né? As mães de recém-nascidos, né? O quanto a gente fica prejudicada, né, nesse período em que a gente não consegue tirar aquele sono restaurador. Exatamente. Então, por isso, muitas vezes a mãe fica ali estressada, enfim, nessa fase, muito pela falta do sono. Não necessariamente por causa do barulho, né? Mas só para exemplificar aí essa falta de qualidade, né? É exatamente a mesma coisa. E olha só, a gente não precisa frequentar as aulas de neurofisiologia do Dr. Fernando Pimentel para ter essa noção. Basta a gente comparar as ocasiões que a gente dorme numa cidade e com 8 ou 9 horas de sono, a gente se sente ainda cansado quando acorda, não é? E em comparação, você está dormindo num sítio, numa praia, num lugar silencioso, com 5 ou 6 horas, você já acorda bem disposto, né? E pronto para desfrutar o seu dia, né? Então, isso daí é fácil constatação. Agora, o que acontece, na verdade, é que o prejuízo é enorme, né? Então, a pessoa que não dorme bem, ela tem reflexos mais baixos, tem características orgânicas muito alteradas. Para vocês terem uma ideia, há um estudo recente aí que foi feito, eu acho, na Inglaterra, e esse estudo constatou, que havia uma relação entre a circunferência abdominal e a moradia em áreas ruidosas. O estudo foi feito perto de aeroportos, né? E nessa ocasião, se constatou que as pessoas engordavam mais quando moravam perto de áreas ruidosas. E por conta de descarga hormonal, né? Você tem descarga de adrenalina, cortisol durante a noite, que não é próprio desse período. Então, são hormônios que te despertam, etc. E você acaba tendo reações orgânicas e de maneira a não facilitar ou não melhorar. Então, é facilmente justificável aí o meu vizinho ficar incomodado, obviamente, com o meu possível barulho, né? Que eu tô emitindo, ele não consegue dormir direito, então os níveis dele aí hormonais, né, vão lá para baixo e o mau humor com certeza vai ser certo, né? Desculpe, você pode me repetir? Eu tô dizendo, o nosso vizinho, então, completamente aceitável, se eu não deixo ele dormir tranquilamente. Se eu estou fazendo muito barulho para ele, com certeza eu vou ter problemas aí, o mau humor dele com certeza vai imperar, né? E acaba dando esses problemas de acabar judicializando um problema que é do barulho, que às vezes é até resolvido amigavelmente, né? Sim, não há dúvida. Essa relação vicinal sempre causa muito problema. A proximidade, né, causa essa interferência. Então a gente acaba tendo uma excessiva
contiguidade dos imóveis, e isso faz com que atividades, às vezes, normais prejudiquem de modo anormal o meu vizinho, né? Causando uma emissão e uma emissão na parte dele, de modo muito gravoso, né? E causa reações, Verdade. às vezes, enormes, né? Nós temos desde pequenas reclamações, que às vezes causam uma solução, até homicídios, né? Então, é uma Sim, coisa muito verdade. grave. E uma coisa que você já tinha ressaltado, a Organização Mundial de Saúde, que é claro que hoje, nesse momento, não está gozando da sua maior credibilidade, né? Ela, nesse ponto, eu acho que ela acerta bastante na classificação como uma forma gravíssima de poluição, né? E isso parece que passa despercebido para as pessoas que acabam considerando o problema do barulho como um problema de mero conforto, né? Como a Débora bem salientou, isso não é um problema de conforto, não é um problema de luxo, nada disso. É um problema de saúde pública, se não de segurança pública. Sim, verdade, verdade. E a gente fica naquela coisa, não, vamos ser mais tolerante, mas realmente existem determinados incômodos que fica difícil até manter ali a tolerância com o vizinho. Bom, eu queria retomar com Débora novamente. Está me escutando bem, Débora? Pronto. Vou chegar mais perto aqui. Então, assim, depois da nossa conversa aqui com o Dr. Valdir, eu acho que a gente pode ter um ideal, talvez, aí, um nível ideal de isolamento acústico nas residências, justamente pelos pequenos incômodos não acabarem incomodando, sendo até redundante, né? Não acabe gerando conflitos, brigas que vão das pequenas reclamações, como ele falou, ou até mesmo homicídio, né? Olha que coisa grave. O nível ideal, e eu achei muito pertinente essa pergunta, porque o ideal depende de cada pessoa, depende da acessibilidade de cada um. Eu vou deixar para Valdir responder os níveis ideais diante da legislação, que são outros 500. Mas o nível ideal em termos de saúde, o quarto, ele deveria ter 35 decibéis, por exemplo, no momento que a gente dorme. Mas é permitido um pouco mais do que isso. Já tem pessoas que com 35 não conseguem dormir. Então, tem pessoas que eu realmente recomendo que não morem em edificações que tem pessoas, né? Plurifamílias habitando. Até dentro de casa mesmo. Tem gente que tem que morar em chácara, casa separada. Não, mas até dentro de casa, por exemplo. Eu vou tirar o exemplo da minha vida. Eu e meu marido, para ele é uma concepção de volume, para mim é outra concepção de conforto. Então... Mas paredes, eu acho o nível ideal de isolamento a partir de 50, 55 decibéis, tá? A partir da norma de desempenho, permitir que isole 45 e tal, você ainda ouve se a pessoa falar um nível mais elevado. Então, o nível ideal de isolamento, de fachada, depende se a rua é ruidosa, se é uma rua mais tranquila. Tem fachadas que pode isolar 25 decibéis a fachada e você tem um excelente conforto. Já se você está ali próximo a Bonocô, Avenida Paralela, a fachada já teria que isolar uns 35. Então, depende muito do ruído que você quer isolar. O isolamento necessário é em função de duas questões. Qual o nível de conforto que eu quero dentro e qual o nível de ruído que eu quero isolar. Aí eu vou ter o ideal para atingir a minha necessidade. A gente, quando faz visita técnica, orientação técnica, a gente busca captar muito essa necessidade, entender realmente o nível de sensibilidade para que a gente possa calcular o isolamento ideal para aquela pessoa naquela situação. Então, assim, é bem específico, porque tem gente que tem um isolamento de 45, de 50 e acha que está no paraíso. E tem outros que ainda não conseguem dormir. Então, por isso que eu estou falando do ideal, levando em consideração o aspecto humano, e eu quero que Valdir fale do ideal, levando em consideração o aspecto jurídico, que são coisas diferentes. Vamos falar tá? assim. Já vou deixar aqui a pergunta já no gatilho para a gente poder retomar no segundo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo agora. E Débora, vai pensando também, nesse momento de pandemia, quais são os tipos de ruído que mais tem incomodado, porque nós tínhamos um padrão, mas com a pandemia aumentou. Quais foram esses que aumentaram, né? A gente fala depois ou agora? A gente fala depois. Tá, então, vocês que estão aqui com a gente na rádio, escuta aí o recado de Paulinho.
Para vocês que estiveram com a gente aqui, deixa eu ler as mensagens dos nossos queridos seguidores. Peraí. Chega de barulho, dando um ok aqui pra gente, que é o doutor Valdir, que está conosco aqui, trocando essa experiência. O Raj Targino dando um oi pra gente também. Arquimedes Rabelo também marcando presença mais um sábado. Licase Vieiro também dando um oi, dando legal. MJ Assessoria Condominial. Grupo Lordelo, doutora Michele Lordelo aqui colada conosco sempre. MJ Assessoria Condominial e se identificando aqui o Maurício Jovino. A Sabrina que falou aqui que doutor Valdir era unanimidade, aí, uma sumidade no assunto. Luiz Navarro Araújo, já estamos conectados. Grande abraço. Navarro, da LNA Acústica, Projetos e Perícias, aí de Ribeirão Preto. Olha a gente chegando longe. Deixa eu ver mais aqui. A M. Terezinha C. Souza, dando um oi aqui pra gente também. Deixa a gente retribuir. PS _ Carneiro também conosco. A Márcia Lacerda também aqui com a gente nesse sábado. Deixa eu ver mais aqui. Lica, bastante gente. A Marília aqui com a gente também, entrou também, firme, colada conosco. A Eu Amo Condomínio Salvador. Show de programa. Aí, a ideia é essa mesmo. PS _ Carneiro, livros. Bom, não lemos não. Na verdade, Castro, ele vai ler o livro do Dr. Valdir, que se chama Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. Ele já ganhou, foi presenteado aqui, vai ler e vai dividir aqui com a gente, mas seria interessante também para quem se interessa pelo assunto, também, né, ler. Conhecimento nunca é jogado fora. E Valdir vai divulgar onde encontrar esse livro, né? Isso mesmo, é bom a gente também já saber aqui qual é o canal. Deixa eu ver mais aqui. Sabrina aqui com a gente. O sonho de toda mãe é dormir. Eu, graças a Deus, Sabrina, já voltei a dormir, porque ela completou 5 anos. Então, a Marília aqui, pessoas que não têm um sono reparador são extremamente estressadas e desencadeam vários problemas ao longo do tempo. Sem dúvida. Aí, quando Sofia nasceu, foi muito dark. Dalila.de Santos. Também dando oi aqui pra gente, coraçõezinho, Sagatec WK, boa tarde, Isabela e Castro, bom programa, obrigada. E vai ser bom mesmo, está sendo. Luiz Pinheiro aqui já disse a ele qual é o problema do barulho dele, barulho de crianças pulando. Para ele é a pior coisa. Tá incomodando. Maria Tereza, _ ama, Luiz Pinheiro 9442, dando parabéns também. MJ.assessoria condominial. Luiz, grande abraço, Valdir, que está nos devendo uma visita. Olha aí, doutor Valdir, já estão cobrando aqui ao vivo. Luiz Navarro Araújo. Como isolar o ronco do marido? Essa foi boa. Essa eu acho que eu já vou abrir o próximo bloco com Débora. Bom, quero agradecer mais uma vez. É o tempo só da gente tomar uma água e a gente está de volta aqui para continuar o nosso bate-papo, falando bastante aqui sobre barulhos, ruídos e judicialização disso aí. Olha, Sabrina, vizinho que quer fazer balada e happy hour em casa é o pior, verdade. Ainda provoca barulho e inveja. Olha que sentimento, né? Péssimo. Mas, enfim, até já. Você está sofrendo muito nesse período de confinamento, manda pra gente, troca aqui a sua opinião, o seu caos, ou faça a sua pergunta, que hoje nós estamos conversando sobre isolamento acústico versus a justiça. Então, queremos a sua participação, seja pelo WhatsApp 981553258 ou ainda pelo Instagram, que nós fazemos a transmissão todo sábado de 1 às 3 da tarde. Deixa eu ler algumas perguntas aqui, alguns comentários que fizeram com a gente via Instagram. O primeiro aqui, boa tarde, parabéns pelo programa. A poluição sonora é horrível para quem tem labirintite. O Pedro Dias aqui contribuindo com a gente. Realmente são vários os tipos de incômodos que a gente pode ter e de prejuízos à saúde. Por isso eu quero voltar aqui a conversar com o doutor Valdir de Arruda Carneiro, ele que é advogado especialista em direito processual do escritório Arruda Miranda Advogados. Ele também é professor, escritor, e a gente destacou aqui entre as obras dele está Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. Né? Muita gente está sofrendo nesse momento e a gente quer ouvir você também, assim como o Pedro Dias dividiu aqui conosco. Vou fazer uma pergunta para o Valdir aí. Então, já... Tudo bem? O Valdir? Tá bem? O Valdir, para poder a gente sorrir um pouquinho aqui, eu lhe pergunto,
a mulher que tem um marido que ronca muito, ela pode entrar com ação contra ele? Olha, eu acho que sim, e é ganho certo de causa, né? Ou A minha separação mulher, certa, eu né? acho que vai ser uma forte candidata a essa ação, viu? É porque teve um ouvinte que fez aqui uma pergunta no Instagram dizendo como é que a gente faz para isolar o ronco do marido. Depois quem vai responder é Débora. A parte jurídica Ó, pode, agora não é a parte adianta de trocar. Débora, a parte técnica, hein? Não adianta trocar de marido, que a probabilidade do outro marido roncar também é enorme. É verdade. É trocar, mas é trocar de problema, Vai né? ser duas Exatamente. ações, ela movendo contra ele e ele contra ele. No final tem que fazer um acerto aí, né? Quem ronca mais, quem ronca menos. Pois é. Bom, doutor, mas como a gente estava conversando no último bloco, eu estava conversando com Débora, dizendo o seguinte, qual era o nível ideal aí do isolamento acústico aí nas residências. E ela muito sabidamente diz, bom, isso varia, né, de pessoa para pessoa, porque o conforto acústico de cada um é algo bem individual. Bom, agora eu quero saber do ponto de vista legal, tendo em vista aí a legislação. O que está previsto como ideal, né, para que empresas, condomínios, vizinhos, quem quer que seja, emitam um som que não seja prejudicial aos outros? Olha, Isabela, esse é um ponto extremamente importante e as pessoas muitas vezes têm uma noção muito equivocada sobre isso, tá? O que é importante iniciar para entender o problema com a observação de que na lei federal, né, então estamos falando de Código Civil, lei de contravenções penais, lei de crimes ambientais e tal, das mais importantes normas federais, não há referência a limite de intensidade, né, que é o volume, o número de decibéis. Né? A referência a bens jurídicos que têm que ser protegidos, né, pela norma legal. Então, por exemplo, o artigo 1277 do Código Civil protege o sossego, a saúde e a segurança da pessoa. Né? A lei de contravenções penais protege a tranquilidade, o sossego e o trabalho. A lei de crimes ambientais protege a saúde. Então, eles endereçam, vamos dizer assim, bens jurídicos abstratos, de certa maneira, se você considerar qual a objetivação da proteção, é até, de certa forma, abstrato. Né? E aí se lança a mão das provas em juízo para demonstrar aquela prejudicialidade daquele bem jurídico. Né? Então, para provar que a saúde está sendo prejudicada, eu posso juntar um laudo técnico, um estudo, um depoimento do médico e por aí afora. Né? E também... Agora, quando a gente tem os órgãos fiscalizadores, normalmente a gente tem aqui, por exemplo, em Salvador, Bahia, a SUCOM, né? Que é a Superintendência de quê? Vou pescar aqui, tá? A SUCOM que faz esse controle. Se eu não me engano, até já mudou de pasta, né? Sim. Então, ele chega e tem aqui tem muito carros de som que ainda acaba colocando som em altos, né, níveis e tal. Então, aquilo ali, o órgão de fiscalização vê como uma infração. Então, ele deve levar em consideração um nível específico de decibéis, né? Sim, é justamente aí que eu ia chegar, sabe? Então, assim, a norma, ela tem um caráter mais abstrato, que dá uma proteção mais ampla. Eu não preciso, por exemplo, eu posso ter um nível de 35 decibéis ou 50 decibéis e ter prejudicialidade com 35 e não ter com 50. Né? Pode acontecer no caso concreto. Então, o caso concreto é muito importante. A prova no processo, se for o caso, é importante também. Agora, a norma técnica, o limite técnico que a gente coloca normalmente em intensidade sonora, em nível de decibéis, eu falo normalmente porque também há características do ruído, então frequência, caráter impulsivo ou coisa assim, faz com que possa variar não só a frequência, mas outras características. Né? Mas normalmente é frequência. Então se fala em nível de ruído, ou nível de intensidade sonora, ou volume, etc. Né? E como a Débora falou, 35 decibéis é mais ou menos tido como razoável. Tá? Razoável numa residência, num quarto, numa sala, etc., dentro do ambiente. Né? Isso é o nível limite para emissão, para a entrada do ruído. O ruído não deve entrar em níveis superiores a esse patamar. Né? Agora, o grande problema é que quando você lança a mão de normas técnicas, a gente precisa saber do que nós estamos falando do ponto de vista de autoridade. Né? A norma técnica tem uma autoridade que decorre da lei que a chama. Né? Então, por exemplo, a resolução número 1/90 do CONAMA faz referência à norma 10.151.
né? Então ela fala assim, ó, os níveis superiores aos prescritos na 10.151 da ABNT, né, que é a NBR, são prejudiciais à saúde, são considerados prejudiciais à saúde. Então, a força vinculativa da norma decorre daquela lei. Da lei que autoriza o CONAMA a lançar aquela resolução e, portanto, fazer aquela referência. Né? Agora, uma coisa importante é o seguinte, de que 10.151 nós estamos falando? Da 10.151 contemporânea à resolução, não de outra. Né? Então, qual era a 10.151 contemporânea a 1990? Era de 1987, né? Que previa aqueles níveis específicos. Né? Então, assim, a pergunta que fica é a seguinte, a norma, a reedição da norma, né? Por exemplo, a 10.151 já sofreu 2 reedições, uma em 2000, outra agora em 2019. A de 2000 praticamente manteve a orientação. Então, se você tem uma norma similar a outra, é razoável, é justificável que você aplique a mesma norma, ou a nova versão da norma, sem qualquer prejuízo, porque o endereçamento que o legislador pretendeu dar era esse. Né? Agora, já em 2019, a norma se tornou extremamente complexa e perdeu certos parâmetros objetivos, né? E certa facilidade. Porque, veja só, uma coisa que é importantíssima é você ter na norma técnica uma facilitação da transformação em algo concreto do conceito abstrato que está na lei. Né? Sim, sim, é um Então, norteador, né? se eu leio a norma, eu como leigo, eu como destinatário da lei, né, leio a norma e não consigo saber, não consigo te responder qual é o nível para o meu caso concreto, né, não me adianta nada. Né? Se eu preciso ter um curso de pós-graduação na Politécnica da USP, um pós-doutorado na NASA, sei lá o quê, né, para poder interpretar e saber o que aquilo significa, não adianta nada. Né? Então a norma tem que ser fácil, de fácil interpretação, de fácil compreensão. Verdade, sem dúvidas. Assino embaixo aí com a opinião do doutor, só me corrigindo aqui com relação ao órgão fiscalizador, que eu falei SUCOM, agora na verdade é a SEDU, o Pedro Dias me ajudou aqui, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, aqui no caso especificamente para Salvador. Bom, quero retomar minha conversa também com a Débora Barreto, nossa consultora aqui, especialista em acústica, ela que é arquiteta e diretora também aqui da Audium, que traz soluções acústicas para a gente. Vou ter que repetir aqui a brincadeira de Castro, se é possível mesmo a gente isolar acusticamente o ronco do marido. Débora vai me dizer se isso é possível mesmo ou não. Tá me escutando bem, Débora? Então, nos conte, é possível? Falando em marido, olha Marco aí presente na nossa live aqui, que a gente sempre transmite também pelo Instagram, Cadê o Síndico? É possível a gente isolar acusticamente aí os maridos? Ele tem que resolver umas coisas de trabalho lá embaixo, mas eu chamei ele pelo menos para contar um caso curioso dessa semana. Bom, mas deixa eu ver um pouco da... Você quer que eu foque primeiro aqui, tema? Não, foi só uma brincadeira inicialmente, né? Se tem como a gente isolar o do marido, mas creio que não, né? Não, só fazendo a barreira acústica. Na teoria, sim. Na prática, não. Porque, na verdade, a vida é feita de escolhas, né? Ou você abraça seu marido nas camas, ou você escuta o barulho dele. Abraça o ronco junto, não é verdade? Pois é. Essa é a questão. Bom, mas conte então, Marco, causa aqui pra gente. A gente sempre gosta de poder ilustrar, exemplificar. Bom, tem a ver um pouco com a questão de isolamento acústico e o caso bem específico. Fala aí, Marco, a situação que você passou essa semana. Olá, boa tarde para todos. Cheguei aqui agora. O que é que ocorre? Coincidência, foram 2 moradores de condomínios diferentes. Estão com problema de academia. Então, eles moram no primeiro andar. E sempre quando vem para a gente, são os moradores do primeiro andar. E um deles indagou que, na reunião de condomínio, falaram que o primeiro andar sabe que comprou mais barato, que não tem direito de conforto acústico, né? Que ele escolheu isso. Mas eu venho a pergunta aí para o Dr. Valdir Arruda sobre isso aí. Ok? Um abraço para vocês, Tem até uma boa ouvinte tarde. aqui comentando também no Instagram, falando por coincidência sobre isso. É o Luiz Navarro, não, desculpa, o Tito na Espanha. Se possível, comentem sobre ruídos provocados por academias em condomínios. Moro no primeiro andar, logo acima de academia, e sofro
muito com as vibrações. Isso. Bom, solução acústica tem para isso, né, Débora? Eu vou falar da solução e depois acho que vale a pena a Valdir complementar para dar argumento, porque as pessoas, na verdade, o condomínio não quer investir na melhora, no isolamento acústico da academia, porque quem vai ser beneficiado é o morador do primeiro. E eles questionam isso que o Marco falou. A gente já viu em reunião de condomínio, já vimos, mas ele quando comprou o primeiro, ele sabia que tinha uma academia embaixo, então ele não tem direito ao ruído. Então, diante da lei, como é que é essa questão para a gente ficar mais seguro na nossa resposta nesse item? E agora, com relação ao isolamento acústico, a academia, ela vibra, o ruído é transmitido por conta da vibração. Então, quando tem contato, você solta um peso, você faz algum tipo de vibração no piso, esse piso está engastado rigidamente com o pilar, com as paredes, que tem contato rígido com a laje do pavimento de cima. É esse caminho que o som faz. O ruído de academia, principalmente hoje, que as pessoas já fazem exercício com fone, é difícil aquelas academias já de condomínio que o pessoal bota o som alto. As pessoas atualmente não se queixam da música, se queixam dessa vibração. Então, é necessário desacoplar estruturalmente. Então, tem que ter um piso flutuante, devidamente calculado para o tamanho da academia, para o tipo de laje, para o sistema estrutural da edificação, para que essa transmissão ela não seja transmitida para as paredes e, consequentemente, não seja transmitida para a laje, que é o que faz as pessoas ouvirem. A academia tem um agravante, né, Isabelle Castro, que é o horário, né? A pessoa vai às 5 horas da manhã, é a hora que ela quer malhar, e outra pessoa pode dormir até 8 horas, a gente fica com aquele famoso vizinho despertador. Então você acorda quando seu vizinho acorda, quando ele vai para a academia. Mas tem forma, já fizemos vários projetos nesse sentido, inclusive já fizemos projetos de academia localizada na cobertura, onde a pessoa mora embaixo. É mais difícil de isolar, claro, a solução tem um custo um pouco maior, solução acústica, mas também é muito possível de se fazer. Agora, o piso flutuante da academia de cima é bem mais robusto do que o piso flutuante da academia embaixo. Sim, mas não é nada caro, principalmente a academia no térreo, é possível, é viável. O ideal é que seja pensado na fase de projeto, o ideal é que seja construído. Se é uma academia, gente, é um ambiente que tem demandas acústicas específicas, que tem que ser estudado, tem que ser planejado, projetado e construído já, preparado para esse uso, não é para corrigir depois, que é só para o condomínio. Na verdade, a responsabilidade é da construtora. Acho que o Valdir também pode falar muito isso, que ele tem muito essa relação jurídica com construtoras. Porque quando a gente entende que você está oferecendo um condomínio que tem aquelas áreas comuns e que você oferece como uma opção de área comum à academia, entende-se que o ambiente está preparado para aquele uso. É uma analogia que a gente pode fazer. Uma cozinha, você vai, qualquer apartamento que você for morar aqui, que tem uma cozinha, o que vai ter na cozinha? Uma tomada de geladeira. Ninguém tem cozinha que não tenha tomada de geladeira. A mesma coisa, gente, a academia com isolamento acústico é tão necessário quanto uma tomada de geladeira na cozinha. Você está preparando o ambiente para aquele uso. A gente tem que entender sobre esse aspecto. Não é no sentido de um luxo, sofisticar, não, é simplesmente preparar, porque essa é a função. Agora, essa questão dos... vale a pena, acho que ele vai complementar bem isso, porque a gente fica, às vezes, assim, sem... qual embasamento jurídico que se tem, porque as pessoas questionam mesmo. Não, mas ele sabia que era primeiro andar, ele sabia que tinha academia, ele já sabia que ia ter ruído. E aí, como é que é? Será que o morador pode colocar o condomínio na justiça? Já é melhor colocar a construtora na justiça? Ou já teve caso que coloca o condomínio coloca a construtora? Como é esse processo? Acho que isso é bem rico. O Valdir tem muitos casos reais sobre essa questão. Verdade. Aí acaba que quem está incomodado é que tem que achar a solução para a situação, né? Isso. Enfim, tô no tempo, Paulinho? Você está me olhando assim? Tô no tempo, né? Bom, eu quero só responder algumas pessoas que participaram aqui pelo WhatsApp. Ele participou, até o ouvinte também participou aqui com a gente, acho que é o seu Aloísio, pelo Instagram também. É o seguinte, ele está perguntando se o síndico, a assembleia deveria ser em janeiro, o síndico não fez assembleia, o que é que ele deve fazer, se pode ter eleição mesmo com pandemia. Bom, as eleições com pandemia podem ser virtuais, né, mas não presenciais. Mas com relação a isso, o ideal seria um advogado, né, em direito condominial para poder te responder isso. Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter um especialista aqui que pode tirar essa dúvida, tá? Para poder explicar melhor. Porque o doutor Valdir de Arruda Carneiro, ele é especialista em causas sonoras, em perturbações sonoras. Então, é a expertise dele. Então, eu não teria como te ajudar
nesse caso, nesse momento. Tem uma outra ouvinte aqui que está participando com a gente, dizendo o seguinte, que a síndica do prédio onde ela mora diz que não permite calçados nas frente das portas. Isso, ela quer saber se contraria as normas de saúde ou não. A dúvida da Maria Lúcia. Bom, pelas entrevistas que nós já tivemos aqui, o ideal realmente é não deixar nem mesmo os tapetes na portas, né? O sapato, você está protegendo a si, deixando para fora, mas você não está protegendo o seu vizinho, deixando ele para fora. Fora que numa situação de emergência, um incêndio, né, por exemplo, imagina todo mundo descendo as escadas do prédio com um monte de sapato nas portas, o que vai ser, né? Muita gente tropeçando, um caindo por cima do outro, não precisa nem narrar essa imagem, né? Então, por uma questão de segurança à saúde e de segurança também nessas situações de emergência, a gente não deve obstruir aí nenhuma passagem, né? Seja com sapato, com vaso de planta, nem com nada disso. Pelo menos é o que a gente aprende aqui, quem acompanha o Cadê o Síndico, não é verdade, Castro? Isso. Bela, inclusive, é o seguinte, tem um abraço aqui para o doutor Edinaldo, que mandou uma pergunta aqui para a gente, para a Débora, Edinaldo Mata Pedra, nosso colega, parceiro, amigo, advogado. E tem uma pergunta para a Débora. Como está perto de terminar esse bloco, Pedra? Sim. No segundo bloco, eu faço a pergunta para a Débora e ela te responde, tá bom? Pronto, ainda quero chamar aqui o doutor Valdir também para a nossa conversa, justamente para poder a gente fechar essa parte do primeiro andar, que a gente estava conversando com Débora, em que muitos moradores aí do primeiro andar do edifício acabam prejudicados, porque tem academia embaixo, né, as áreas de lazer ali muito mais próximas, e as pessoas sempre naquele argumento de que ele comprou mais barato, já sabia que ia ter o barulho, e ele que fique com barulho. Então, assim, sob o ponto de vista legal, como é que a gente pode tratar uma situação dessa, doutor Valdir? Claro, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, perfeito. Isabela, essa questão do primeiro andar me faz lembrar uma expressão usada pelo meu querido afilhado Caio Coppola, que vocês devem conhecer, que sempre repete essa expressão para outros sentidos, outras ocasiões, mas ele costuma dizer o seguinte: ninguém está acima da lei e nem abaixo dela, né? Então, assim, eu não posso me furtar ao rigor da lei, mas também não me posso ter subtraído, né, os benefícios da lei, os direitos que a lei me assegura, né? Então, o morador do primeiro andar, ele é tão protegido quanto o morador do último andar, né? Então, ele não tem obrigação de suportar qualquer perturbação, né, como outro não teria, né? Então, assim, dizer que ele comprou e sabia disso não faz a menor diferença, né? Ele tem direito igual a agir não só contra o condomínio, como também contra a construtora. Agora, agir contra a construtora depende de prazos que são um pouco menores, porque agir contra o condomínio ele pode fazer sempre, né? Sempre que houver perturbação, ele pode exercer o direito previsto no artigo 1277 do Código Civil e fazer cessar aquelas atividades prejudiciais a ele. Então, assim, na prática, aquele que mora no primeiro andar e hoje, né, para a gente falando que mora aqui no primeiro andar e hoje está incomodado com esse tipo de perturbação, ele pode acionar o síndico, e o síndico ele tem responsabilidade também de dar, digamos assim, uma solução àquele morador, que não seja ele mesmo ter que ir na casa dele isolar acusticamente, né? Sim, sim. Principalmente porque, na maior parte dos casos, o isolamento interno, como a Débora já disse, exige que se desacople o ambiente. E isso é muito caro, é muito difícil e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, a responsabilidade pela solução não é dele. É ou da construtora, se tiver no prazo, então tem 5 anos de prazo da entrega do imóvel, no qual ele pode verificar o defeito, né, um defeito oculto, e 10 anos para promover a ação, né? Artigo 205 do Código Civil. Então, nesse prazo, é conveniente que ele reclame da própria construtora. Agora, enquanto a solução não sobrevier, o importante é que ele não seja prejudicado. Então, que ele pode agir contra o condomínio para impedir a utilização que chega a prejudicá-lo. Isso é muito comum, fazendo aí um gancho, Isabela, na situação das academias, que foram perguntadas agora, né? Que foi objeto de pergunta agora, em salões de festa, áreas comuns, né? Então, às vezes nós temos uma utilização de áreas comuns que são prejudiciais a alguma unidade em especial, né?
quer por erro de projeto, quer por abuso de utilização, etc., a necessidade do condomínio conter e disciplinar essa utilização para evitar a consequência judicial. Né? Com certeza. Pode sair mais caro, né? Sim, com certeza. Né? Bom, quero agradecer aqui ao Dr. Valdir, mas a gente vai para um rápido intervalo. Quero pedir paciência também aos nossos ouvintes que mandaram pergunta aqui para a gente, Fabrício Menezes, e teve uma outra ouvinte aqui também, que logo que começarmos o próximo bloco, a gente responde aqui a pergunta de vocês. E vou pedir para que vocês escutem aí o recado de Paulinho. Bom, para vocês que nos acompanham aqui no Instagram, deixa eu acenar para todo mundo que comentou aqui com a gente, participou, esteve desde o início. Deixa eu ver quem participou aqui conosco. Luiz Navarro, novamente falando aqui com a gente. Sérgio Marconi deu um legal aqui para a gente. O nosso grande problema está não no nível de ruído, mas na interpretação das normas do ABNT, né? Que nas novas normas mais aparece com um diário oficial com tantas correções. Justamente foi o que o doutor Valdir estava falando aqui com a gente, a dificuldade, inclusive, de leitura das normas, né? A Maria Ângela Can também dando um legal pra gente. Sabrina Gonzaga tá colada aqui hoje no programa. O Tito, na Espanha, espero que a gente tenha respondido Na aqui, Espanha? doutor. Isso, ele falando aqui que mora no primeiro andar. Não sei se ele tá na Espanha, né? Mas a página dele é Tito na Espanha. A Lica Siviero, Licas Iviero, acho que também dando um oi aqui pra gente. HS Matos, ruídos de impacto. Justamente, as academias têm bastante. E existe algum decreto proibindo a eleição de síndico? Bom, Aloysio, como eu falei para você, não tem até o dia 30 de outubro, se não me falha a memória. Os síndicos eles vão ter renovação automática, justamente prorrogado o mandato, justamente pela falta aí da possibilidade de realizar uma assembleia presencial. Contudo, as virtuais já estão super valendo, então você pode fazer aí. Acho que a dificuldade maior talvez seja de convencer o seu síndico, né? Bom, vamos lá. Sabrina, peço ao doutor Valdir para falar sobre a responsabilidade do Estado e das prefeituras pelo barulho do carnaval e datas festivas. Aqui em Salvador, que vos fale, né? A gente vai tentar nos próximos blocos tocar nesse assunto, Sabrina, sim, com o doutor Valdir. A ação deve ser contra a construtora ou contra o vendedor do imóvel? Isso é o Luiz Navarro. Bom, se estiver dentro do prazo, como o doutor Valdir falou, você tem que acionar a construtora. Passando o prazo, no caso, vai ser o condomínio, né? Imagina o vendedor, coitado. M Terezinha também dando oi pra gente aqui. Andréa Vieira, boa tarde. Vanessa Ramos também conosco aqui. Quero agradecer a audiência de todos vocês, esperando todo mundo para o nosso terceiro bloco. Brasil todo ligado no programa, né? Verdade, a gente está indo de norte a sul. Coisa boa. Felicidade. Até já. Tamo junto. Pedra. Vai com o doutor Valdir e depois estou falando para ele, porque é um caso interessante. São poucos advogados no Brasil especialistas em acústica, né? Verdade. E é uma área nova que tem muita coisa a ver. Agora, claro que ele tem que estar ligado sempre com a pessoa como o Débora, né? Porque para eu ser especialista nessa área também do direito, é importante. Sim, verdade. Você, lei e técnica aí aliados nessa situação, né? Bom, para você que está nos acompanhando agora, hoje nós estamos conversando aí sobre isolamento acústico versus justiça. Queremos saber se no seu condomínio aí você está tranquilo também, sem barulhos. Participe com a gente, seja pelo WhatsApp 981553258, ou ainda participe conosco pelo Instagram. Fazemos a transmissão todo sábado, de 1 às 3 da tarde, pelo @Cadê o Síndico. Bom, eu já estou aqui com o doutor Valdir Arruda, que é o nosso convidado hoje. Ele que é advogado especialista em direito processual do escritório Arruda Miranda Advogados, também é professor, escritor, e entre suas obras que a gente está destacando aqui hoje está Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. Bom, quero dividir com o senhor, doutor, 2 casos aqui de nossos ouvintes que compartilhou conosco aqui pelo WhatsApp. Um dele é do Fabrício Menezes. Ele diz o seguinte: eu recebi uma notificação por conta do barulho que meu filho faz em casa. Incomoda a vizinha do andar de abaixo do meu. Porém, a notificação cita que o barulho começa às 8 horas da noite. Aí a pergunta dele é:
qual o horário permitido pela lei do silêncio? Existe diferença entre a lei externa e lei particular do condomínio, edifício? A vizinha exigiu compreensão na quarentena, mas não quer compreender que meu filho está trancado há 70 dias num apartamento, né? Muita gente deve estar vivendo a mesma situação. No caso da pergunta dele, qual o horário permitido pela lei do silêncio e se existe diferença aí entre a lei, digamos assim, civil externa, né, e a particular do condomínio edifício. Com a palavra, doutor Valdir. Vamos lá. Fabrício, sua pergunta é muito importante e esclarece a dúvida de provavelmente muita gente, né? Em primeiro lugar, o problema das crianças é muito sério. Todos nós sabemos que temos filhos, né? Controlar a atividade da criança é uma tarefa quase que impossível, né? Assim, a criança não atende como adulto, né? Então é uma tarefa de fato mais desafiadora. Agora, do ponto de vista legal, dia ou noite não é possível se produzir ruído, né? Perturbar o sossego alheio, tanto no dia quanto na noite, responde de forma igual. Tá? Na verdade, do ponto de vista técnico, se tem uma tolerância de 5 decibéis. Tá? A compreensão se dá por conta do ruído de fundo mascarar ou encobrir os ruídos durante o dia, uma parte desse ruído. Então, portanto, 5 decibéis se admite como tolerância. Mas é praticamente nada, tá? Em relação ao limite legal. Por isso, há que se tomar cuidado tanto no dia quanto na noite. E a compreensão dessa noção de dia e noite, de direito do dia ou direito da noite, é fácil de se observar quando você exemplifica com o tipo de pessoa que dorme durante o dia e trabalha à noite, né? Essa pessoa teria menos direito do que o que age no ciclo normal de trabalho, né? Verdade. Na parte, pelo menos. Então, assim, durante o dia ou durante a noite não há permissão legal do ponto de vista federal e algumas normas. Porque, na verdade, assim, propaga uma tese aí que a partir de 8, 10 horas, até 7 horas da manhã, isso, né? Os condomínios costumam dispor, né? Mas a norma do condomínio, ela não é superior à norma federal, né? E as normas federais, tanto penais como civis, elas são superiores, né? Há muita gente aí alardeando que as crianças têm que ser compreendidas, têm que ser toleradas de modo absoluto. Eu discordo disso, não vejo motivo. Você deve tratar, é claro, com acolhimento, com cuidado a criança sua e alheia, etc., porque é uma questão de humanidade, não é nem pelo estatuto de criança e adolescente, nada disso, pelo próprio fato de serem crianças, né? Mas isso não dá a ninguém o direito de perturbar o sossego, saúde e segurança do vizinho, né? Então, se de fato eu tenho filhos, eu tenho um dever a mais do que o vizinho comum, né? Eu tenho que proteger, talvez fazer flutuar, desacoplar o meu piso, como exemplifica a Débora, né? Eu tenho que tomar as medidas para evitar que o ruído produzido na minha unidade chegue à unidade vizinha. Normalmente, com um tapete grosso, alguma coisa assim, a maior parte dos problemas se resolvem, né? Mas, às vezes, não. Às vezes você tem um piso rígido, instalado sem flutuação, e isso faz uma transmissão absoluta, né? Então, tudo que se produz em cima se escuta embaixo. Então, realmente, a pessoa que está sofrendo esse tipo de reclamação do vizinho de baixo em relação à atividade dos seus filhos, tem sim que tomar providências, né? É claro que alguma compreensão é esperada, mas tem que examinar o caso concreto para ver se não está tendo realmente uma lesão à saúde, sossego e segurança do vizinho. Verdade. Agora eu quero falar com Débora justamente para trazer, ainda tenho mais pergunta aqui de ouvinte, doutor, mas quero trazer Débora para a gente poder falar sobre soluções para um caso como esse, né? Quer dizer, existe um pai que está difícil administrar com a criança por 70 dias dentro de casa, o vizinho de baixo naquela situação difícil também de estar em casa. Então, bom, como o doutor Valdir falou, hora nenhuma para a gente fazer barulho, né? Segundo a legislação vigente no Brasil. Mas, para esse pai ou para aquele outros que está vivendo, outras pessoas que estão vivendo a mesma situação, existem soluções acústicas para poder apresentar que sejam viáveis, Débora? Valdir fez um comentário interessante sobre paliativos, tá? Existe a solução que é permanente e existem os paliativos que minimizam muitos problemas.
A solução permanente é a instalação de um piso flutuante, onde você, de forma permanente, desacopla estruturalmente o contrapiso e essa vibração não vai passar para a estrutura da edificação. Mas nessa fase, paliativos podem acontecer, assim como um carpete pesado, como, por exemplo, aquele EVA, tem EVA até de 5 centímetros. Você colocar na casa alguns pontos na circulação ou na sala onde a criança fica. Essa placa de EVA minimiza muitos problemas, gente. É o que eu sempre falo, é um bom senso, é se colocar no lugar do próximo. Tentar equilibrar essa questão do... Claro, a criança vai ficar parada, mas se a sua criança é muito ativa, ela corre muito, você tem que colocar EVA espalhado pela casa. Nesse período, é um período que demanda uma percepção muito maior de que a gente está impactando a saúde das pessoas. E é muito sério isso. Realmente, o tempo que a pessoa... As duas situações são muito difíceis, né? Exatamente. Então, se cada um fizer um pouco da sua parte, em vez de ficar querendo achar que o vizinho está errado porque ele está reclamando, se ele está reclamando é porque está impactando a saúde dele. E assim, poluição sonora, falta de isolamento acústico é uma doença construtiva. É um problema da edificação. Realmente ele deve ser previsto na fase de incorporação, na fase de obra, de projeto. Mas se não for, e é uma fase, a gente não sabe até onde, estamos em fase de transição, mas seu filho está mais em casa. Então, gente, se preocupa, se coloca no lugar da pessoa. Como é que você se sentiria se você não estivesse conseguindo dormir, se não estivesse conseguindo trabalhar, se concentrar, porque alguma outra fonte sonora está te impactando? Se a gente fizer um pouco esse exercício de se colocar no lugar da pessoa, a gente vai buscar paliativos, buscar medidas ainda que intermediárias, mas que minimizem o problema, em vez de entrar nessa briga, no conflito. Claro que, assim, quando a gente está exposto ao ruído, a gente tende a ficar mais ansioso, menos tolerante, menos paciente, e isso para violência daqui para ali. Então, a gente fica mais à flor da pele, ainda tem essa questão. Então, tem os casos que Valdir pode até falar, que eu sei que ele já compartilhou comigo, situações trágicas mesmo, situações reais, por conta da pessoa tolerar até certo ponto, porque um dos estágios da poluição sonora é loucura, comprovado cientificamente. Então, você tolera, até chegar uma hora que você não tem mais noção do que você está fazendo. Além da impotência sexual, não podemos deixar de falar, os homens que estão ouvindo aí, fiquem bem atentos, porque tem também essa comprovada cientificamente. Eu abri o olho aqui, ela fez um eu como... Se você está muito exposto ao ruído, isso vai acontecer em algum momento a curto, médio, longo prazo. Pessoal que trabalha em indústria, que trabalha em obra, construção civil. Castro até perguntou nesse momento... Débora, Castro tem até pergunta. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, parceiro nosso, de doutor Edinaldo Mata Pedra. Calma aí, você está interessada no assunto. Advogado, e mandou o seguinte, Débora, o uso da vermiculita expandida pode auxiliar no isolamento, ainda na fase de construção? Pode sim, é uma das opções. A vermiculita misturado com argamassa de cimento na execução de um contrapiso flutuante, ou não, o próprio contrapiso, em vez dele ser todo denso, ele mistura com a vermiculita, você consegue fazer com que esse som se propague menos. Tem os laudos sobre isso, o fabricante. Agora tem que ser calculado, dimensionado. A gente, na consultoria que a gente faz para norma de desempenho, a gente dá várias opções para minimizar esse problema. E, a depender do tipo de laje, essa solução pode ser suficiente, pode atender, sim. Tá? Então, Cássio, respondendo aquela sua outra pergunta sobre esse momento, os ruídos que têm incomodado mais, que não era tão comum as pessoas reclamarem tanto, é a questão de ruídos de obras, porque as obras não pararam e as pessoas estão trabalhando em casa agora. Então, no que você passa o dia em casa, você está muito mais exposto a obras, a esses ruídos, as pessoas estão realmente... Por isso que o síndico precisa estar muito alerta, né? Porque cabe a ele decidir se a obra vai ser executada ou não, pelo menos pelo decreto municipal de Salvador. Então não é o momento agora de fazer cozinha americana, né? Trocar piso, justamente porque todos nós estamos em casa. Não, e tem as obras que acontecem no próprio prédio, que o condomínio até que tem autonomia, mas tem as obras dos vizinhos, de outro terreno, que está acontecendo. E que esse ruído vem e entra na sua casa. Até bom também, Valdir, falar sobre isso. Como é que a justiça vê essa questão do ruído, Valdir?
diante de sons que são temporários, digamos assim, porque uma obra tem um período para terminar. Eu acho que isso também as pessoas têm bastante dúvida sobre isso. Verdade, às vezes é o Débora, prédio do lado, né? Débora, Oi. a repercussão do programa está sendo tão grande. Vamos combinar com você e com o Valdir para fazer uma live outro dia fora do Verdade, programa, hein? verdade. Está chegando muita pergunta muita aqui. pergunta, não vai ter tempo. Então a ideia qual é, Valdir e Débora? Fazer uma live, a gente vai escolher um dia, um horário, a gente fazer uma live só desse assunto, porque nós estamos já no segundo, no terceiro bloco, indo para o quarto e Verdade. E Castro preocupado, achando que tinha Eu também, achava que não ia render, a culpa foi minha. Mas foi dela, Eu digo, rapaz, isso vai render. Mas olha só, escute essa história. Um ouvinte que mandou aqui pra gente no WhatsApp. Moro num condomínio, no Imbuí, e desde o início da quarentena temos um caso atípico. Todos os dias, 18 horas, o vizinho de uma torre coloca uma caixa amplificada na janela, tocando a Ave Maria. Vale destacar que são 4 torres. O problema é que começou com a Ave Maria. Agora já tem o hino do Senhor do Bonfim e mais 2 músicas religiosas católicas. O som invade os apartamentos e quem estiver trabalhando, dando aula ou uma reunião, precisa parar, né? O síndico do condomínio disse que não pode fazer nada, porque o som é na janela do apartamento dele. E aí a pergunta dela fica a seguinte, o som se propagar para todo mundo do condomínio, e sobre, enfim, é religiosa a música, mas podia ser um reggae, né? Uma rocha, o que é que seja, né? Que não estão colocando o som na janela, né? Então, é muito do que você fala, Débora, com relação à empatia. Eu quero até a opinião também do Dr. Valdir com relação a isso, né? Como é que ela pode se resguardar? Na verdade, também essa questão, independente de ser religiosa ou não, a gente tem que respeitar, porque um gosta de funk, outro gosta de axé, outro gosta de música religiosa, o outro não gosta. É música e, enfim, o que me agrada não é obrigatoriamente ter que agradar a outra pessoa. Pode irritar a outra pessoa. E você está até com música religiosa com boa intenção e está causando problema na saúde das pessoas. Então o tiro está saindo pela culatra. E tem uma questão muito importante que quando o nosso direito de liberdade. Eu não sei se o Valdir já ouviu, eu já escrevi sobre isso, já tiveram matérias também, pessoas vivendo essa questão, porque a gente fala muito do direito aqui em Salvador, na praia. Eu quero ir para a praia, eu quero ouvir o som do mar. Se chega uma pessoa do meu lado e coloca um som, leva uma caixa de som, ela acha que ela está no direito dela de ouvir a música que ela quer, mas eu não tenho mais direito de ouvir o que eu quero. Eu sou obrigada a ouvir o que a pessoa quer, mas eu não tenho limite para isso. Eu não posso dizer que o som passe daqui para lá, fique no local que você ouve. Então, que liberdade é essa que a gente vive? No final das contas, que liberdade que a gente vive? Débora, tem um elogio aqui para você, de Luiz Edmundo do CREA, dizendo que você é um profissional mil e que você resolveu os problemas da sala da Escola Politécnica, viu? Um abraço para Luiz. Quando ele era diretor de lá. Um abraço, Luiz. Presidente do CREA, que honra ter você aqui ouvindo a gente. Bom, quero chamar também novamente aqui o Dr. Valdir para o nosso bate-papo, ainda dando continuidade aqui ao caso que chegou aqui para a gente via WhatsApp, falando sobre o som aí às 18 horas, né, com sons religiosos do lado de fora, né? Como é que esse vizinho, do ponto de vista legal, ele pode se preservar? Ou qual seria a indicação jurídica aí, doutor Valdir, para tentar minimizar essa situação aí? Mas, Isabela, eu estou entendendo que faz parte do mesmo prédio, né, o vizinho? Isso. Veja só, nesse caso, o síndico tem o dever de agir. Do lado de fora, do lado de dentro, não interessa. Interessa que está havendo perturbação, né? E a perturbação contraria a lei, contraria a convenção e tudo mais, que o síndico tem que exercer e tem que fazer valer, né? Esse é o dever. Agora, fora isso, todo prejudicado tem direito de agir na justiça com base no artigo 1277 do Código Civil para impedir as atividades prejudiciais ao seu sossego, saúde e segurança. E o fato de ter pretexto religioso, comemorativo, imitar os italianos, tudo mais, não vem ao caso, importa a prejudicialidade, né? E é engraçado que isso me lembra uma pichação que eu vi na frente de uma igreja uma vez, que dizia o seguinte, Deus não é surdo, nem nós vizinhos. Né? E nem o quê? Nossos vizinhos? Nem nós vizinhos.
né? Ah, sim. Deus não é surdo, Deus não precisa... Ora embaixo, né? Poxa vida, Deus não precisa que você grite para escutar, né? É uma Sim, barbaridade. verdade, Isso sem também me dúvida. lembra uma outra coisa, quando a Débora principalmente falou da liberdade, né? Teve um caso memorável, narrado pelo professor Antônio Chaves, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que relatava uma situação ocorrida em Além Paraíba, na comarca de Além Paraíba, que é uma comarca de Minas Gerais, e na qual o sujeito demandava o seu vizinho por conta de uma festa barulhenta. Então, um caso como esse de janela, fazendo barulho, etc., né? E, nesse caso, ele pretendia a cessação do ruído, a cessação da atividade festiva e tal, e também a indenização. O juiz de primeiro grau negou provimento à sua pretensão e disse na negativa que isso era uma coisa comum e, afinal de contas, qual festa não fazia barulho? Né? E isso terminou a indagação justificando dessa forma. A sentença foi objeto de recurso de apelação, subiu para o tribunal e lá foi às mãos do desembargador Werneck Cortes, um dos grandes talentos que passaram pela magistratura de Minas Gerais, e ele respondeu, reformando a decisão, naturalmente, né? Respondeu a esse juiz, que perguntava qual festa que não fazia barulho, e ele disse assim, a festa que respeita a lei e procura não prejudicar os que dela não participam. A festa promovida por pessoas educadas que entendem que os limites dos seus direitos são encontrados quando inicia-se o direito alheio. Né? A festa promovida por pessoas que sabem viver em sociedade. Né? Verdade, sem dúvida. Teve uma vez que surgiu um caso desse aqui, doutor, aí a pessoa chegou e sugeriu assim, então convida o vizinho para a festa, né? Mas cada um com sua solução, né? Pois é. Bom, mas Paulinho já está aqui me pressionando para a gente poder dar um intervalo. A gente ainda tem um bloco, ainda tem tanto assunto para poder discutir que eu não imaginava. Doutor, inclusive é o seguinte, falei com Débora para a gente fazer uma live em outro dia, em outro horário, porque sim. tem muito assunto que está pendente, né? Então Verdade. vamos conversar isso aí, tá bom? Muita gente participando, doutor. Bom, mas a gente ainda tem um último bloco aqui, escutem aí o recado de Paulinho. Deixa aqui eu cumprimentar as pessoas que estiveram conosco, nos apoiando aqui, nos dando audiência. O Arquimedes Rabelo falando aqui com a gente. A Amy Terezinha, cadê ela aqui que eu me perdi? Rogério Cavalcante também aqui conosco, 2015. Isa Maria Cunha Teixeira também esteve conosco. A Maestria.gestão aí também com a gente dando um legal. Deixa eu ver mais. Maestria.gestão nos dando aqui excelente. Que coisa boa. Estamos cumprindo aqui a nossa missão, então. Deixa eu ver mais aqui. Tem um caos para contar sobre indústria no próximo programa. Marco sempre com os causos dele. O pessoal trouxe uns causos aqui para a gente também. Essa da Ave Maria foi boa. Lica Siviero, também ótima ideia. Alguma coisa que a gente falou aí, sugeriu no programa, talvez seja convidar o vizinho para a festa, né? A Eide Lacerda também, coraçõezinhos aqui conosco. Grupo Lordelo também conectadíssima com a gente, doutora Michele. BS2 Elevadores também nos cumprimentando aqui. Espero vocês aí no último bloco para a gente poder fechar com chave de ouro e muito barulho. Aguarda a live com Débora e ele, porque tem muito assunto que não vou poder falar aqui, não vai dar tempo. Verdade, então... não dá tempo. E vários coraçõezinhos, adorei. Bom, quero coraçõezinhos no último bloco. Até lá. Estamos de volta no Cadê o Síndico, hoje fazendo bastante barulho, hoje conversando sobre isolamento acústico versus justiça. Muitos causos apareceram aqui de vizinhos aí, de moradores, na verdade, de condomínios se incomodando com o barulho, né, o ruído do vizinho. Então, por isso nós convidamos 2 especialistas para falar sobre o assunto, que é a nossa consultora Débora Barreto, arquiteta especialista em acústica e diretora da Áudio, assim como também o Dr. Valdir de Arruda Carneiro, ele que é advogado especialista em direito processual do escritório Arruda Miranda Advogados, professor, escritor e autor aí da obra, dentre algumas obras, Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas, né? Então,
Queremos convidar, ainda dá tempo de você participar, 981553258. Queria aproveitar aqui para poder responder já a nosso ouvinte. Vou chamar a Débora para poder a gente responder ao caso semelhante, inclusive, Débora, de um outro ouvinte que compartilhou aqui com a gente o barulho de criança. Ela mora no 10º andar, é a Cindy, e ela diz o seguinte, que o dia todo, a partir de 9 horas ainda fica pior, a criança correndo em casa. Queria que você relembrasse aqui a solução sobre isso. E, além disso, ainda depois o vizinho, no meio da noite, ela escuta o caminhar dele. Ele não está, obviamente, de salto, mas você percebe que é aquela pisada mais forte. Como é que ela deve proceder? O que é que ela deve fazer? Indique aí soluções viáveis. Bom, aí eu falei daquela coisa do EVA, eu não vou repetir, até porque essas lives vão ficar gravadas, que eu sei. Apesar, na verdade, é um programa de rádio que vocês estão tendo o privilégio de também ser transmitido via live, tá? Parabéns à galera do Cadê o Síndico, jogando duro, se readaptando, se reestruturando. Então, é isso. Tem formas, alguns paliativos. Agora, o vizinho caminhar e você ouvir, realmente é uma deficiência construtiva, gente. Eu acho que isso... Eu vou falar bem pouco, porque acho que vale a pena o Valdir falar sobre isso. A responsabilidade da construtora... E como é que juridicamente isso procede? Porque quando eu falo de isolamento acústico, o mínimo necessário para uma edificação residencial é para essas situações cotidianas, caminhar, arrastar uma cadeira. A pessoa não tem direito de arrastar uma cadeira para sentar, gente, dentro de casa. Sabe? São coisas assim, criança, não é difícil que tenha um isolamento acústico, pelo menos assim, que proporciona conforto, que foi pensado, que atende a norma de desempenho, não é para ouvir criança correndo, por exemplo. Se tiver contrapiso flutuante, não é para ouvir. Então, tem uma preocupação, uma responsabilidade aí do projetista, responsável técnico, e também da construtora. Então, a gente precisa, Luizão está aqui ouvindo, Luizão, chama os engenheiros, chama a incorporadora para responsabilidade, tá? O livro de Dr. Valdir, que é maravilhoso, Perturbações Sonoras na Edificação, ele nem me pediu para fazer propaganda do livro, mas eu faço porque realmente é uma referência. Estamos é o único livro que eu conheço no Brasil, escrito por um advogado sobre esse tema de acústica, e aí ele adentra muito na questão técnica também, mas são várias jurisprudências, situações reais que ele vivenciou, e a gente precisa entender que o projetista, ou engenheiro, ou arquiteto, ele é responsável técnico agora, por conta do nosso desempenho, pela falta de isolamento acústico, que é uma doença construtiva. Então, até então, as causas eram muito direcionadas para a construtora, pessoa jurídica. Agora também pessoa física. E aí, Valdir, tem tido já esse tipo de ação envolvendo também o responsável técnico, Valdir? Eu estou também aproveitando o Valdir, explorando, fazendo pergunta aqui, porque eu sei que as pessoas têm essas Ele tem dúvidas. muito a contribuir, né? Exatamente. Bom, o nome do livro aqui, uma pessoa perguntou, é Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas, tá? Quero chamar aqui, doutor Valdir, também a nossa conversa. Oi, Paulinho. Não, aumenta só um pouquinho para mim, por gentileza. Bom, quero chamar ele justamente para poder falar dessa obrigação aí das construtoras, né, na hora de fazer o projeto ali, para que a gente não tenha esse incômodo. A Cindy até fala comigo aqui, ela descreve como se fosse de casca, a laje parece ser feita de casca de ovo, né? Então, muito frágil. Tá me escutando bem, doutor Valdir? Eu lembro que na nossa conversa ainda no programa, o senhor pontuou que se tiver dentro dos 5 anos, eu devo acionar a construtora, por exemplo, como no caso das academias. Então, de fato, né, qual é a orientação hoje prática para aquele morador que sente que o problema, até mesmo como o caso da Cindy aqui, que ela escuta passos, ela escuta a criança andando, correndo, para onde ela deve recorrer primeiro, por exemplo, na questão prática com relação a isso? A construtora, o condomínio? Sim, a construtora, o condomínio, quem é que ela deve acionar? Tá me ouvindo bem? Eu estou. Pronto. Não sei se eu entrei errado aqui. Não, tá perfeito. Bom, Estou te escutando bem, te vendo, tudo sob controle. Então tá ótimo.
Mas vamos lá. Primeiramente, é importante constatar, do ponto de vista técnico, né, se aquele ruído que ela escuta decorre de fato do defeito construtivo. Né? E aí não somos os leigos, né? Nós leigos que iremos aferir esse tipo de problema. Né? A necessidade de se chamar um especialista para fazer essa aferição. Mas, normalmente, o que acontece é uma deficiência de laje, né? De parede, ou, às vezes, de instalação mesmo do sistema construtivo, que faz com que o ruído de utilização normal de uma unidade se transmita de modo anormal para outra unidade. Né? Então, assim, aquele depoimento aqui do caminhar do vizinho, sem salto, sem nada e tal, que é escutado como batidas e tal no andar de baixo, isso é muito comum, né? A síndrome da casca de ovo. E, de fato, isso normalmente é sinal de defeito construtivo. Né? E, nesse caso, nos 5 anos posteriores ao recebimento do imóvel, o adquirente pode constatar esse defeito e, a partir da constatação, entrar com ação por 10 anos, por prazo de 10 anos. E, então, é muito importante que ele consulte seu advogado para aferir se todos os requisitos estão bem preenchidos, etc. Né? Mas, normalmente, se trata de problema de defeito construtivo, a construtora é obrigada a reparar ou indenizar os prejuízos, né? E a solução costuma ir bem no judiciário. Amigavelmente, não é muito fácil. Agora, normalmente, esses processos, doutor, são delongados, são coisas práticas, como é que é? Não são Porque nada às vezes é práticos. só de pensar no processo, a gente já desiste e acaba vivendo com barulho. Infelizmente, é o mal necessário, sabe? Eu não tenho muita alternativa diante da ter havido aquisição e haver um defeito construtivo. Eu sou obrigado a demandar, eu não tenho mais o que fazer. Né? Se a parte contrária não se dispuser a resolver amigavelmente o problema, eu não tenho alternativa senão a judicialização da questão. É difícil porque o fato é complexo, exige uma explicação minudente, cuidadosa, né? Muita prova, muito debate sobre prova, para demonstrar o seu direito. Né? Mas, normalmente, a parte jurídica é mais ou menos simples. Né? Você tem um dispositivo no Código Civil, que é o 618, que estabelece o dever do construtor de entregar o imóvel de maneira sólida e segura. Né? A solidez diz respeito à estabilidade e a segurança diz respeito às pessoas. Né? Um imóvel que não apresente condições de salubridade, por exemplo, a salubridade acústica, não é um imóvel em ordem para o fim a que se destina. Né? Muito bem pontuado, verdade. Eu ainda tenho tempo, Paulinho? Posso explorar, então, o doutor Valdir ainda, né? Galinha, vou dar um recadinho aqui, que você pode estar ouvindo com a gente. O programa foi muito rápido, teve muitas questões que a gente não pôde responder, porque por tempo. Já conversei com Débora, doutor Valdir, e está confirmado para todos os ouvintes do Brasil todo. Quinta-feira, dia 14/7, vamos fazer uma live com o doutor Valdir e com o Débora, porque faltou muita coisa para se falar que não vai dar tempo. Então, vocês podem anotar aí no Brasil todo aí, 14/7, uma quinta-feira, 17 horas, uma live com o doutor Valdir e com o Débora. Então, aguarde aí essa data aí e anote na sua agenda. É isso aí, Bela. Bom, então, para fechar aqui, doutor Valdir, queria que a gente está com... Quanto tempo eu tenho, Paulinho? Tenho 5 minutinhos, queria que a gente respondesse de forma assim, mais breve possível. Como funciona a proteção do direito de vizinhança do Código de Civil em matéria de barulho? Você até já falou um pouquinho sobre isso. É basicamente aquilo que eu disse, né, Isabela, que assim, o artigo 1277 do Código Civil atual, ele defere a proteção consistente em fazer cessar as atividades prejudiciais à saúde, ao sossego e à segurança de quem reside no imóvel, de quem mora no imóvel, de quem ocupa. Né? E uma coisa importante, que houve modificação quanto ao Código anterior e o Código atual, é que o artigo 554 do Código Civil anterior focava na modalidade de uso. Então, ele proibia o mau uso, que é o uso anormal da propriedade.
né, que fosse prejudicial. O novo código foca na prejudicialidade, de modo que ele coíbe tanto o uso anormal quanto o uso normal que vier a ser prejudicial. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação como esse depoimento que nós vimos aí do nosso espectador, no qual o vizinho de cima caminha, que é uma atividade normal no seu imóvel, né? Ele caminha e produz com isso um prejuízo para seu vizinho, isso também está coberto, né, pela proteção vicinal, além de estar coberto pela proteção em relação ao construtor. Então, este vizinho vítima desse comportamento, ele pode demandar tanto contra a construtora, como também contra o seu vizinho, para que esse vizinho limite ou tome as providências que farão minimizar essa transmissão ruidosa. Então, esse EVA que a Débora mencionou, eventualmente tapetes, etc. e tal, até que a solução seja implementada pela construtora. Sim, sim, excelente, excelente, muito bom. Bom, quero agradecer imensamente a participação do senhor, ter nos dado aqui a honra dessa entrevista, dessa troca aqui conosco. Prazer é Ainda meu. temos, só corrigindo o Castro, que acho que ele sinalizou que a live vai ser na terça-feira, na verdade é na quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, dia 14. O Valdir, obrigado pela sua participação. Imagina, é uma alegria, cara. Vou, inclusive, ler seu livro todo, tá certo? Você está com a gente hoje aqui na rádio, pelo o Brasil todo ouvindo o senhor. E na quinta-feira, dia 14/7, vamos concluir tudo isso, tá certo? Perfeito. Obrigado, hein? Um abraço. Será um prazer. Um abraço. Ela já falou que é aqui na terça, agora que eu tô confusa. Mas a gente confirma aí nas mídias sociais a todos vocês qual vai ser o dia da nossa live aí, complementar, afinal de contas foram muitos assuntos, né? Ainda tem um tempo para dar uma explicação, Paulinho, rapidinho. Tem um ouvinte que falou aqui com a gente, a Maria Lúcia, perguntou sobre tapetes na porta. Ela disse que não escutou que a luz dela caiu lá no bairro dela. Maria Lúcia, é o seguinte, tapetes e sapatos na porta não é o ideal, por uma questão de segurança, né? Se acontecer alguma emergência, um incêndio, um acidente, as pessoas descendo as escadarias com um monte de sapato nas portas, isso é um prejuízo, né? Uma coisa muito que pode provocar um acidente maior ainda. E também, quando você deixa o seu sapato na porta, você está protegendo somente a você. Você não está protegendo o seu vizinho também. Então, é muito importante a gente ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. Quero agradecer também a Débora, nossa consultora, top. Confirmar com ela também se é quinta ou terça-feira, logo para a gente não deixar nossos ouvintes confusos. E agradecer imensamente aí a Débora a participação mais uma vez conosco. Tô com ela na linha? É que tá baixinho aqui o meu retorno. Débora. E aí, Débora? Então é. Então, corrigindo para o Brasil todo, 14/7 é uma terça-feira, não é quinta, hein? Terça-feira, 14/7, pode dar sua agenda. Doutora Débora Barreto e doutor Valdir, às 17 horas. Isso aí, vamos continuar conectados, né? Alô? Pronto! Bom, quero dar o meu abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui do outro lado, sintonizados com a gente. Próximo sábado a gente está aqui, firmes e fortes, 1 da tarde até as 3 da tarde. Quer dar o seu tchau, Castro? Um abraço para todos de Salvador e do Brasil todo ligado no Cadê o Síndico? Então, mais um programa de sucesso e aguarde novidade, o novo site da Cadê o Síndico vem aí, agora, final de junho e início de julho. Bom, para vocês que nos acompanharam aqui, firmes e fortes, deixa eu ler, que meu problema é só de longe, não é de perto. De acenar aqui para o pessoal que entrou conosco, também comentou. Antônio Marco Almeida aqui falando com a gente também, já dando canal, se você quer entrar em contato com a Audium, 998, cadê a Isabela? 99982-5387, falar com o Marco Antônio, @Audium Acústica, daqui a pouco a gente vai colocar a fotinha, então a gente já marca lá a Audium também, e o professor, que inclusive, doutor Valdir, eu chamei de um professor, ele tem um canal bem interessante, Chega de Barulho, que foi que ele conversou aqui com a gente, então tem muito conteúdo bacana lá também. Luizão, eu acho que já deveria, Luiz Edmundo, né, já mudar o nome, ser Luizão, todo mundo chama de Luizão. Luizão, Já institucionalizado, deu um legal aqui pra gente, Luciana Sebastos também, a Caroline Plesch, maravilhoso o livro dele.
Aí a gente já falou aqui qual o nome do livro. Cadê? Me dê aí para eu pescar novamente, Castro, por O favor. nome do livro: Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. Pronto. Perturbações sonoras nas edificações urbanas. O Eli Cerqueira participou aqui com 06, também participou conosco. O Antônio também, o Marco, falando parabéns a todos por esse excelente programa e todos os participantes. Realmente foi top, né? Eu até duvidei que a gente teria tanto assunto assim, mas realmente tivemos. Chega de barulho, doutor Valdir aqui. Abraço a todos e obrigado pelo honroso convite. A recíproca, sem dúvida, Valdir, valeu, é tamo verdadeira. junto. Tito na Espanha. Só faltou, Tito, você responder se você está na Espanha. Programa excelente, muito obrigado. Com certeza, foi bom Para todo mesmo. o Brasil, Aracaju, São José dos Campos, né? Dos Campos, tá certo? Olha aí, Débora contribuiu com a gente. Perturbações sonoras nas edificações urbanas. Grupo Lordelo, sempre aqui colado com a gente. Muito obrigada, audiência de todos vocês. Esperamos todos vocês na live aí, que já tem data e dia. Ele tá brincando aqui, tô no Brasil. Pronto. Ele tá na Espanha só no Instagram, né? Então vai ser que dia 14 do 7. Vamos falar sobre barulho ainda. Terça-feira, 17 horas, a gente vai explorar tudo com ele, com Débora, doutor Valdir, hein? Tudo. Fechou, já manda sua dúvida lá na nossa página, manda pelo direct. Daniela V. Cavalcante, Fortaleza, chegamos a Fortaleza também. Sempre tem seguidor aqui de Fortaleza, pessoal de Aracaju também, pessoal até de norte, na verdade, a sul, sem dúvida. Né? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo sábado, a gente colado aqui.